Bem, vocês. Tudo. Deixa eu tentar subir aqui. Para ficar mais certo na câmera aqui. Tá bom assim. Como é que você tá? Já pôs a Olivia para dormir? Já, Olivia, 7h30 já é o horário limite que ela dorme. Eu marquei com a Camila, falei assim, Camila, vamos fazer 7h30. Não, 7h30 não dá, porque eu tô nos preparativos enquanto a Olivia estiver dormindo. Beleza. Eu só queria falar do propósito, né, da live. E antes de apresentar a Camila, falarmos da Olivia, temos muitas coisas para falar. Eu li fiz muitas pesquisas e muitas pessoas, sabe, postergaram a gravidez nesse ano de 2021. Então, eu quero mandar um beijo para as gravidinhas que eu conheço, a Amanda Pereira, lá da minha faculdade de psicologia, a Natália Alves, que é minha vizinha, a Cacá e o Afonsinho, e a Estela Silveira e o Leandro. São os gravidinhos que eu conheço. E teve muitas meninas que me ajudaram nessa pesquisa. Mandei perguntas, elas me responderam. Eu achei assim, muito legal, porque veio de encontro ao que eu pesquisei, né, do medo, das ansiedades das pessoas, das mulheres que passaram pela gravidez. Então, eu quero dar um beijo para Fernanda Martins, que é a mãe da Sofia, a Kelly Pereira, que teve o Noah lá no Canadá, a Aline Costa, que teve o Samuel, é prima do Emerson, a Thaís Wolff, que morava em Manaus, eu conheci ela em Manaus, que teve a Júlia, ela teve a Júlia e está morando agora em Minas, a Camila Vasques, que teve o Henrique, a Sarinha Kifuri, que teve o Saul. A Sarinha é uma lindeza que participou do curso comigo de inteligência emocional, a Bárbara Guedes, que teve o Levi, a Gi Ferrari, que teve o Rafael, a Simone Bortoleto, que teve o Caio, a Andréa Aguirre, que teve a Júlia, ela fez pós de neurociência comigo, a Simone Pompeu, que teve o Luca, a Luciane Pereira, que teve a Rebeca, a Luciana Leite, que teve o Dani Boy, a Priscila Guscuma, que teve a Serena, a Bruninha, que teve a Rebeca, a Camila, que teve a Olivia, e a Thalita Araújo, que teve o Guilherme. O Guilherme, ele ainda está Ela não teve Covid, graças a Deus, a bolsa se rompeu, e o Guilherme nasceu. E aí, então, ele tá lá, ganhando peso, tá bem, graças a Deus. E eu deixei ela por último para quê? Para falar da minha próxima live, que vai ser sobre a prematuridade, que eu vou falar junto com a Thaís, que é minha irmã, que passou por esse momento. E só sabe a dor quando passa por isso, não é, Camila? Eu imagino. E você Falei pra sabe... Graça esses dias. Então, você sabe que na gravidez, quando eu fui estudar o assunto, eu vi realmente, eu pude compreender o medo. Porque quando a gente não vive aquele momento, a gente fala, né, a gente só pensa na alegria. E nesse momento, realmente, quando eu fui compreendendo o assunto, entendendo, eu vi a ansiedade dessas mamães mesmo. Né? Então, é sobre isso que eu queria conversar. E a Camila, fiz esse convite para ela há mais de um mês, né, Camila? Já faz um tempinho que a gente falou. Foi mais de um mês, então ela falou, não, vamos falar, eu amo falar, e eu vejo, ela tem um perfil de orelhas, bochechas e orelhas, né? Orelhas e bochechas. Orelhas e bochechas, que é É que a Pitanga veio primeiro. Que é a Pitanga e a Olivia. E ela coloca foto das duas lá, tem ensaios deliciosos e vale a pena também ver. E aí, antes de nós falarmos mesmo da gravidez, de todas as emoções que envolveu esse período, eu queria que você falasse um pouquinho da Olivia. Nossa, porque um pouquinho, 2 horas. É por causa dela que nós estamos aqui, né? Quem é Olivia? Como que é Olivia? A Olivia é uma fofura. Olivia, a gente passa o dia inteiro aqui em casa falando, eu não sei o que eu fiz para merecer essa criança. Ai, ela é fofa Porque demais. ela é muito fofa, ela é muito boazinha. Ela é
na paz de Cristo, ela é muito calma. Eu brinco que ela puxou o temperamento do Diego, que um dia isso vai me irritar. Mas hoje, eu tô graças a Deus. Não. Ela é muito calma, ela é muito Não, tranquila. porque a Julinha ela é super calma hoje, né? Quem conhece a Julinha, ela é muito calma. Mas a Julinha, eu tive vontade de tacar ela na parede várias e várias vezes. Eu morava no terceiro andar quando ela nasceu e eu, por vezes, assim, eu tive vontade de jogar ela de lá de cima, de madrugada, sabe? Dizem E que a privação era, de sono é nossa, difícil, né? eu cheguei no pediatra dela, doutor José Rodrigues Coelho, um amor de pediatra. Eu realmente, você passou com ele também, né? Não, Não, ele é um não, amor, não assim, consegui. ele é um profissional muito, muito bom. E eu falei para ele, eu falei assim, doutor José, precisa dar um calmante para essa menina. E aí ele riu de mim, né? Mas ela era terrível e eu tinha vontade mesmo. A É menina difícil. chorava, chorava, chorava. A Julinha foi a menina mais bocuda que eu acho que já passou por Ah, essa não. terra de Deus. Então, Se dê você graças a conversar com Deus a minha pela mãe, Olivia. Vamos agradecer agora pela olha. Olivia. E o Isso é muito pior é que, bom. assim, eu fui uma pessoa, minha mãe sempre contou isso. Aí minha mãe falando, eu tô viva por um milagre, porque minha mãe sempre falou que eu abria a boca antes de abrir os olhos. Então eu chorava, 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 chorava. E aí eu abri o olho e falava, ah, tá tudo bem, então eu parava de chorar. Então, e eu acredito muito que a gente colhe o que planta. E aí eu tinha muito medo que a Olivia ia fazer. Mas, pelo visto, era uma plantação da minha mãe. Então ela colheu lá comigo e eu tô livre. Mas ela é muito de boa, ela não chora, ela só chora brigando com sono. E ela falou que também quis me jogar. Tá E vendo? A também Beth morava é em das minhas. apartamento. Nossa. A Olivia, ela só briga com sono durante o dia, mas assim, é a única coisa que faz ela chorar. Mas de noite, desde o primeiro mês, deu 7 horas, a gente Ela vai para outra dorme rotina. tranquila. A gente vai E para dorme a rotina noite toda, banho, mamãe Camila. dormir. No primeiro mês a gente teve que acordar ela, aí também foi difícil por outra parte, né? Porque ela não acordava. Desde a maternidade. Na maternidade eu já tomei uma bronca das enfermeiras porque ela dormiu 5 horas, no segundo dia de É. vida dela. E aí eu tomei uma bronca da enfermeira, mas a enfermeira tinha falado que era pra eu dar mamar quando ela pedisse. Ela não pediu, aí eu dei, deixa ela dormir. A mãe de primeira viagem Ninguém me lá. falou. Ela falou, quando ela A pedisse, eu gente dou, vai tá bom? aprendendo. Porque pode baixar E a aí glicemia deles, né? É foi. Daí ela perigoso. passou depois de outros dias fazendo exame de glicemia, mas não deu nada. Mas ela é assim, desde o primeiro mês. Teve vezes no primeiro mês que a gente passou 2 horas pra conseguir acordar ela pra ela mamar um pouquinho. Ela não acordava. E agora Ela é também. Eu tô linda, falando assim do gente. lado do quarto dela. E ela não acorda. Esse último mêsversário que você fez dela, você colocou uma bota, né, que a Beth fez, uma bota de Vermelha. tricô. Até a Elaine brincou, falou assim, nossa, tava parecendo aquelas bonecas fofolete, que é da minha época, sabe? Aquelas pequenininhas. Eu falei, uma Ela é uma fofura boneca. mesmo. Ela é desenhadinha, ela é muito bonitinha. Eu brinco que o ruim dessa pandemia é, além de todo o ruim da pandemia, mas é que ela é muito bonita pra ficar sem ser exibida por aí. Foi isso que você Olha, falou. ela merece essa exibição toda. Porque Nós ela é vamos muito linda, falar muito sobre isso fofinha. também. Camila, eu fiz uma pesquisa e você tem mais alguma coisa para falar da Olivia? Além de que ela é muito linda e que ela precisa ser exibida ao mundo. Olha, pra eu falar da Olivia aqui, há 2 horas eu falando de Olivia. Porque quando eu falo, ninguém tá nem perguntando de Olivia, eu tô falando da Olivia. É Mas acho que gostoso. dá um bom resumo. Ela é muito boazinha. Desde o começo, ela foi uma princesinha, assim. Ai, graças a Deus. Então, nas minhas pesquisas, muitas mulheres, né, lá de Pernambuco, lembra quando teve aquela pandemia da Zika, epidemia da Zika? Uhum. Então, as mulheres, elas ficaram, assim, muito temerosas em engravidar. Foi um período, assim, que eu lembro muito bem que das mulheres grávidas passavam um protetor, né? E sua gravidez, ela foi bem no comecinho da pandemia, né, Camila? Foi. Foi bem. Isso te causou. Como que você se sentiu nesse primeiro? Se você ficou muito assustada ou a falta de informação não te deu esse contexto para que você pudesse ter medo, colocar coisas na sua cabeça? Como é que foi esse começo da pandemia, a gravidez? Eu acho que assim, nessa da Zika, eu acho que a maior preocupação
era porque isso atingia diretamente os bebês, então eles eram os mais atingidos. Então, por isso que as pessoas ficavam, as grávidas ficaram tão preocupadas. A questão de ter engravidado no começo da pandemia, eu engravidei em abril. E a gente saiu, pelo menos no serviço, a gente saiu em março para quarentena. Foi um misto, na verdade, foi um misto de sentimentos, porque a parte ruim era que não ia poder contar pessoalmente. Então, assim, isso por mais que eu tentei, a gente tentou aqui em casa buscar uma forma criativa de contar e tudo mais, mas isso doeu bastante. Não poder contar pessoalmente, não ter um abraço, não ter aquela emoção. Mas o medo, eu acho que ele veio mais pra frente. Eu acho que no É. começo a excitação foi tão grande. A gente até esses dias estava Ela conversando foi com um amigo planejada, nosso. Camila? Ou ela veio com a Eu sou. pandemia? É que eu sou muito, muito, muito realista. Então, como eu acho que gravidez não é uma coisa que dá para planejar, porque não depende totalmente de você, então eu acho que a A gravidez você pode minha? sonhar. A Não, minha, mas você ainda pode bem que eu errei a sonhar, você data, pode porque fazer ela foi tudo. planejada. Ah, não, mas você pode sim sonhar, você pode planejar engravidar naquele período e tudo mais. Mas não dá para você ter certeza que aquilo realmente vai acontecer. Ah, Tem mulheres com que levam certeza. anos para conseguir. Então, a minha racionalidade não me permitia fazer um planejamento do tipo, eu quero ter filho nessa época, dessa forma e tudo mais. Então eu deixei na mão de Deus. Eu não tomava pílula já fazia um certo tempo, mas eu deixei na mão de Deus. Falei, olha, como eu não tinha certeza se eu queria muito ter filho e que eu não queria, nunca foi, tipo, não foi uma adolescente ou adulta que sonhava na gravidez, que pensava, que vivia para isso. Então eu deixei e falei, se Deus mandar, ele vai saber que eu tenho condições. E é o Então ele momento. mandou na hora certa. Mas foi sem planejar, foi a gente jogando videogame, eu falei pra ele, acho que tá atrasado e é isso. Fiz uma madrugada. Que a gente, daí ele já queria pedir, comprar o exame de gravidez na madrugada mesmo. Mas a gente esperou para descobrir tudo certinho. Mas eu acho que a excitação do começo foi maior, foi muito grande para a gente pensar em medo. Tanto que a gente descobriu na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde a gente já tinha contado para toda a família. Isso que a gente descobriu com um único exame de farmácia. A gente não foi E fazer você exame nem de esperou, então, sangue as 12 semanas para contar para a para família? a família, não. Para a família que eu digo são os meus pais, né? Os pais do Sim. Di e meu irmão, os irmãos dele e o Rod e a Amora, que são os padrinhos da Olivia. Então, Você para essa colocou um parte da vídeo, não família, não. foi? Foi. A Ah, gente eu gravou, a lembro. gente foi filmando de todo Eu mundo, a lembro que eu até reação de todo chorei. mundo. Porque a gente teve que contar para todo mundo a distância, né? Então a gente foi gravando para poder fazer depois o vídeo para mostrar as reações, porque também é uma coisa que ninguém esperava. Então foi bem surpresa mesmo. Isso Mas no também começo, é, isso também é uma coisa que foi o chato da pandemia, não foi? Ter engravidado? Muitas mães me falaram foi. que elas ficaram muito chateadas porque não puderam expressar e Dividir, estar né? dividir esse de estar presente. Dividiram muitas, né? Muitas tiveram muita criatividade. Eu lembro como você colocou o vídeo, achei e foi uma das primeiras que fez isso, então Foi foi bem no muito comecinho. emocionante. Ah, foi e seu maior medo nesse O medo eu acho começo? que veio depois. Eu acho que no começo Tá. a gente teve, em junho, eu tive um sangramento. Mas aí foi um medo sem ser da pandemia, né? Foi um medo que eu acho que qualquer mulher acaba tendo, ainda mais na primeira gravidez, que os índices são altos, né? De qualquer problema na primeira gravidez. Então, foi um medo que teria em qualquer momento, Normal. normal. Mas Tá, eu fui ter eu medo depois. Depois eu fui mais. Daí eu acho que vai cair na ficha. A pandemia não vai passando, que você acha que vai ter que passar em 15 dias, passar em um mês, nós 2 meses. achávamos que era 20 dias em casa e que E pronto. e E não. assim. Eu vi uma mãe que ela falou o seguinte, Camila, é inevitável não sentir frustrações, saber que não teremos as visitas das pessoas que amamos, o fotógrafo registrando os momentos, sei que tudo isso é um detalhe tudo isso é um detalhe diante de toda a situação de saúde. Minha maior preocupação é trazer um bebê recém-nascido para casa totalmente indefeso e mantê-lo protegido desse vírus. Você teve essa frustração nesse sentido?
Olha, na verdade eu vivi um duo disso. Uma que, quando eu pensava em engravidar, antes de pensar se eu queria engravidar ou não, quando eu pensava na gravidez, eu tinha 2 medos. Um, que eu tenho aflição de cabelo e unha nascendo dentro de mim. Então Como eu é já que tinha é? que pensar, eu tenho muita aflição de pensar que crescia cabelo e unha. Porque cabelo e unha fica do lado de fora, não fica do lado de dentro. Nunca tinha ouvido isso. Então eu tinha muita aflição, eu sempre tive muita aflição de pensar em cabelo e unha crescendo dentro de mim. E eu nunca pus a mão na barriga de uma grávida, porque eu tenho aflição de barriga de Eu grávida. também tinha. Parecia que era um alien, né? Que fica. Eu É. também tinha, até ficar grávida. Eu acho que eu tenho até hoje, sem ser a minha. Mas aí eu tinha esse medo. E eu tinha também o desejo de não ter visita na maternidade. Isso sem pensar em pandemia, né? Assim, era uma coisa que eu já tinha contado pro Diego. Porque é um momento muito do casal. A gente até falou disso, né? É um momento de estar se conectando com o bebê, de estar conhecendo. Você não sabe como que é, você não sabe como vai dar de mamar, como não vai. Você vai ter que ficar com a casqueta pra fora, se não vai. Você vai ter que ficar de pijama. Então, não era uma coisa que eu queria. Por mais que as pessoas... Eu entendo o lado das pessoas de ter essa ânsia de ver o bebê logo, de conhecer, de pegar no colo, sentir o cheiro. Mas é ter a vida para isso, né? Então, eu acho que aquela parte da maternidade era uma coisa muito do casal. E isso também é de pessoa para pessoa. Tem gente que vai querer Sim, uma festa, vai querer ter exatamente. convite, pulseirinha VIP e tudo mais, e tá tudo bem. Eu acho que isso é... O mais importante nesse rolê é você respeitar a vontade do casal, respeitar a vontade da mãe, do pai e entender o jeito de cada um. Então, é sempre importante perguntar, até depois da pandemia e tudo mais, é perguntar como que as pessoas querem lidar com isso. Então, eu não tinha isso da parte de visitas e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu tinha planejado a lembrancinha de nascimento. Daí eu queria visita em casa, ter essa rotina de ver as Você teve pessoas. visita em casa? Não, Não. não. As lembrancinhas estão todas lá intactas. Não teve nada. Minha cunhada ainda não conhece a Olivia. O meu sogro foi conhecer a Olivia mês passado. Então, a gente levou a pandemia muito a sério aqui em casa. A gente Então, eu ainda fui leva. ver, eu não conheço nenhuma das crianças que eu citei, eu não conheço. Não conheço nenhuma das crianças que eu citei, assim, de ver, de, né, Que de... nasceram nesse momento, né? Nossa, isso é triste mesmo. Eu vi muitos relatos de mães que, assim, sentem isso também. Inclusive, você também falou, né, das amigas que não puderam te ver grávida, Então, e eu são acho que as isso me amigas... frustrou mais. Eu acho que as pessoas não terem me visto grávida, porque, assim, por mais que, sei lá, se Deus quiser dar mais um filho pra gente, mas aquela gravidez foi aquela gravidez, né? Foi a É. gravidez da Olivia. Então, as pessoas não me viram grávida, minhas amigas mais próximas. Eu tenho no serviço duas grandes amigas que estão comigo todos os dias. E essas pessoas que estão comigo todos os dias não me viram grávida. E eu acho isso muito maluco de se pensar. A minha avó materna, me viu grávida uma vez, junto com a minha tia, que eu sempre estive lá durante as férias, então cuidou de mim. Então, isso foi muito maluco para mim. Eu acho que essa frustração de não ter vivido a gravidez ao lado das pessoas que eu amo foi bem frustrante. Porque a Olivia vai estar aqui para as pessoas conhecerem. Então, Tem esse momento coisas... vai passar, né, pra gente conhecer. Mas a gravidez não. A gravidez Você foi. sabe, Camila, que tem coisas que, assim, ai, parece bobo, mas não é. Nós batizamos o Daniel, que fez 1 ano, 2 anos agora, e em 1 ano nós íamos batizar ele. E aí, teve um dia aqui em casa que eu fiquei assim, a Landa e o Marcos iam para batizar ele no ano passado, não deu certo por causa da pandemia. E aí teve um dia aqui que eu fiquei chateada e eu mandei uma mensagem para a Landa, eu falei assim, eu sou madrinha e eu não vou ter foto com o Dani pequenininho. Eu não vou ter foto com ele novinho. E isso, nossa, eu mandei uma mensagem triste para ela, assim, falei assim, Landa, olha que coisa chata, eu não vou ter foto dele junto com ele. E isso eu fiquei muito triste. Aí eu pensei, sabe, naquelas fotos que nós temos, eu tenho muita foto da Julinha com os tios, eu tenho muita foto com os primos, a gente tem muita foto. E essas crianças não têm. E a gente pensa assim que,
e olhando para, tendo um olhar específico para isto, né, enquanto eu estava pesquisando, eu pude perceber, falei assim, olha como isso afeta, assim, né, o emocional. Por exemplo, as fotos, eu tive contato com os meus pais durante minha gravidez e depois também. Então, isso é uma coisa que a gente até toma mais cuidado com todo o restante, porque a gente tem contato com eles, que eles são minha rede de apoio. Mas desde março foi meu aniversário, foi a última vez que a gente saiu. A vez que eu saí de casa foi em março. E foi o meu último abraço com os meus pais. Então, eu passei minha gravidez inteira, mesmo tendo contato com eles, vendo, morando na mesma casa, a gente tinha optado por não ter o contato físico, não ter essa proximidade, porque aumenta a possibilidade de qualquer tipo de transmissão. Então, aí no Dia das Mães, agora nesse Dia das Mães, eu fui entregar um presente para minha mãe e a gente, no ímpeto, foi se abraçar. E aí foi o nosso primeiro abraço desde março do ano passado. Ai, pensou? Então foi assim, foi a gravidez inteira, sem abraçar, sem aquele abraço de comemoração. Porque eu não sei lidar com a culpa se eu tiver alguma coisa de responsabilidade dentro dessa pandemia. Então, eu prefiro ficar totalmente restrita, estou totalmente restrita desde março, do que eu prefiro lidar com a restrição do que lidar com a culpa. Então, Que é um uma sentimento escolha. muito pesado também, a culpa. E tem que lidar com isso também. Eu peguei alguns relatos aqui para a gente conversar. Eu vi uma mãezinha que ela falou o seguinte: sem chás de bebê, sem certezas de nada, sem saber se podem contar com as mães, sogras para ajudar. A gravidez é sempre recheada de muitas expectativas e medos, mas ainda assim para as grávidas neste tempo de coronavírus. Tem quem conhece, assim, conhece você há muito tempo, com a Gerber Azul, conhece tua mãe também, a dona Beth, que gosta de organizar uma festa, uma decoração, festa de criança, chá de bebê, e gosta de tudo isso, né? Rolou alguma expectativa que foi frustrada nesse sentido, Camila? Olha, não. Eu nem sei quantos chás de bebês a gente já fez para outras pessoas. Exato. Pensei nisso hoje. Quando eu tinha print no meu celular de referências de coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito de Beatles. Então, quando eu pensava se eu tivesse um filho um dia, o chá de bebê ia ser Beatles. Mas eu acho que eu tenho uma diferença das mães de começo da pandemia. Os filhos que nasceram no começo da pandemia, eles não tiveram tempo de se acostumar com essa ideia, né? Por exemplo, o Henrique, eu e a Cá, a gente tem muito contato. Então, a Cá foi uma baita rede de apoio para mim no começo da gravidez, a gente está com muita figurinha até hoje. E o Henrique nasceu em abril. Então, assim, não tinha. Ninguém tinha preparado para aquilo, É para o verdade. nascimento no isolamento. Eu engravidei em abril, então, assim, eu não tinha expectativa de que as coisas fossem melhorar. Esses dias você fez uma pergunta se você é mais pessimista ou mais otimista, e eu sou muito pessimista. Na verdade, eu sou muito realista, eu acho. Então, eu não tinha esperança ou expectativa de que eu ia deixar de beber. E eu não quis fazer aquele de carreata, essas coisas, porque se tivesse que fazer, seria na casa dos meus pais. Aí eu poderia colocar eles em risco, enfim. Também foi uma opção minha não pensar nisso, não fazer isso. Mas eu acho que eu tive tempo para me acostumar em não ter. É diferente de Entendi. quem, por exemplo, o bebê ia nascer, sei lá, em junho. E normalmente as pessoas fazem chá de bebê 2 meses antes. 2, 3 meses. Então a pessoa programaria um chá de bebê em março, abril, e aí chegou em março, abril e não pôde fazer. Eu acho que a minha frustração nem se compara com a frustração dessas pessoas Eu que lembro é do começo do a nascimento. Luciana e o Simval, eles tinham preparado um chá revelação, parece, do Danny Boy. E aí eles estavam tudo planejado, tudo bonitinho. Eu lembro que ela fotografou e foi bem no comecinho, então foi uma coisa super estranha, né? Fazer Entendo. online para todos verem. E eu lembro que foi no começo, assim, foi muito difícil para as mães que não puderam se organizaram para receber e não puderam. Não, Foi e a isso gente ainda mesmo. tinha toda dúvida, né? Então, assim, a gente tava naquela coisa, vai entrar em lockdown, vai entrar em quarentena, vai ficar o quê? Meia hora, vai ficar 15 dias, vai ficar 20 dias. Então, eu fico pensando nas pessoas que tinham um chá planejado para abril,
Chegou em março, a pessoa deve ter pensado, não vou cancelar, porque isso aqui vai passar É. daqui a pouco. Então, assim, e aí você vai naquela expectativa, eu fico imaginando também quem planejou casamento, porque casamento normalmente é planejado anos de É antecedência, você verdade. marca com 2 anos, assim. E aí eu fico pensando nisso, assim. A Beth colocou aqui que vocês estão se divertindo com os mêsversário, né? Nossa, amo muito. E aí eu vejo que vocês planejam o tema e fazem tudo bonitinho, o cenário, e programam e acabam tirando a foto. Isso também. É igual? Não é. A Julinha, ela fez 15 anos este ano e nós tínhamos pensado em fazer uma festa, já tínhamos planejado algumas coisas e claro que não deu certo. Em setembro, né, setembro do ano passado. E então cancelamos tudo. Fizemos a decoração, foi uma decoração linda. O Emerson, no dia que nós fizemos a festa dela, só com a família, só com a família. Não convidamos nenhuma amiga, então corri atrás de vídeo para fazer. E aquilo lá, a sensação quando nós chegamos em casa foi, não sei se seria tão legal num buffet, porque nós nos organizamos em amor para aquilo ressignificar. Na verdade, nós ressignificamos o que, de repente, ela estaria esperando nos 15 anos dela. E foi muito gostoso, foi muito delicioso. Uma das minhas irmãs não pôde participar por causa da pandemia, ela tinha muito medo do contato, a Tatiana, e foi online o tempo todo para ela. E é a mesma coisa? Não é. Né? Mas nós temos que pensar em fazer aquilo lá valer, porque é como você falou, não vai voltar atrás, né? O tempo não volta atrás. Então, o nascimento é aquele, o chá é aquele, e não tem como, o mêsversário não dá para esperar a pandemia. E isso também tem que ser levado muito em conta e, sabe, trabalhar isso. E não ficar se lamentando, né, Camila? Eu acho que, né, é triste sim. Eu tinha um chefe que ele falava que se você tem um problema que não tem solução, então você não tem um problema. Você tem uma situação com a qual você tem que lidar. Porque se você tem um problema, ele tem que ter uma solução. Aí você quebra a cabeça para achar uma solução. A gente está numa situação que não tem solução. Então a gente não tem um problema, a gente tem uma situação que a gente tem que lidar com ela. Então, o isolamento, não ter as festas, não ter as comemorações, a gente precisa achar um jeito de lidar com isso. A gente, no caso, achou o jeito de lidar fazendo os meus aniversários. Eu odeio essa palavra, mas não tem outra palavra para falar. Mas a gente achou o jeito disso, de canalizar toda a criatividade que a gente sempre teve para fazer decoração de festa. Então a gente faz agora, né, nessas comemorações dos meses. De mês. E é legal para tirar foto, para ver o tamanho dela, como mudou, como... A gente fica impressionado, porque no primeiro mês as coxas dela eram... Ela tá enorme. Ela tá enorme. Ela tá usando roupa de 1 ano. Ela tem 5 meses. Então, a Juliana perguntou e ela tem 5 meses, né? Já pensam já no aniversário de 1 ano ou não? Ou vocês estão se guardando? Não vamos criar expectativas? Eu sou matemática, né? Então eu faço as contas para tudo. Então, fazendo as contas, as pessoas vão estar imunizadas perto de dezembro. Então, assim, já esperou até ali, já foi, não tem porquê, assim, agora correr e fazer um planejamento que pode ser frustrado. Então, vamos esperar, vamos ver como vai ser. Lembrando que não são todas as pessoas que estão tomando vacinas. A gente tem que colocar tudo isso, né? Não é todo mundo que está tomando vacina, não é todo mundo que tem a responsabilidade. Semana passada eu fui para Guarulhos e todo mundo sem máscara num determinado bairro. Não toda Guarulhos, mas num determinado bairro. E, nossa, eu fiquei espantada. Aí, conversando com uma moça, com uma amiga, né, de Santana, ela falou assim, não, Nancy, aqui perto de casa também, o pessoal não usa máscara. Então, você vê que nós temos que pensar que as pessoas não têm cuidado. Né? Então, é preocupante. Eu brinquei com um amigo meu que é solteiro, eu falei, agora no Tinder eu tenho que pôr a foto do perfil, tenho que pôr a foto de viagem, a foto do pet e a foto da carteirinha de vacinação. Exato. Tem que comprovar que você vacinado. Eu ouvi isso, que talvez para algumas festas eles iam ter que mostrar carteirinha, vai ter que mostrar, não vai ter convite, vai ter que mostrar a carteirinha de vacinação. Exato. O medo da...
Pode Para o falar. ano, a gente não tem como planejar agora. Eu acho que agora não tem nem por que planejar, pensar e tudo mais. É assim, se chegar em janeiro, ela faz aniversário dia 20 de janeiro. Se chegar em janeiro e tá tudo bem, se as pessoas estão vacinadas, se dá para se encontrar, é tudo certinho, então a gente faz. Em 5 dias dá para planejar uma festa e juntar a galera. Assim, não tem por que Ju, fazer. Juliana colocou aqui Guarulhos, a cidade do futuro. Tudo bem, ela mora lá. Não é toda Guarulhos, hein, gente? Foi um bairro de Guarulhos que eu fui, inclusive perto da casa dela. O medo da pandemia da Covid aumentou muito os transtornos mentais, né, das grávidas. Isso já é fato, isso aí já está estudos, né, comprovando isso já. Inclusive da Universidade Federal do Ceará. Eles fizeram uma pesquisa e constataram que as grávidas acentuou muita crise de pânico e ansiedade, insegurança, estresse pós-traumático, e muitas mães que engravidaram também desenvolveram ansiedade. E você passou por um período de estresse, né, Camila, na gravidez, com relação ao distanciamento do Diego, né, do seu esposo, por conta do trabalho, e logo depois em relação à sua saúde também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse período, sobre as emoções que você viveu. O Diego, meu marido, para quem não sabe, ele é árbitro de futebol. Então, ele logo no começo foram suspensos os jogos, né? Ficou parado. Mas em agosto eles foram retomados. Em agosto eu tava. Nem sei quantos meses eu tava, mas eu tava no meio da gestação, tava no segundo trimestre da gestação. E aí a gente optou por eu ficar na casa dos meus pais. Porque mesmo eles tendo testes antes dos jogos, tendo toda essa parte do antes, todo esse cuidado do antes, a hora que entra em campo, não tem o distanciamento e não tem a máscara. Então, é sempre um Muito ali, risco. né? E então a gente conversou e decidiu que era melhor eu ir para casa dos meus pais, ficar lá um tempo, pra gente sentir como estava a contaminação dentro do futebol, tipo, como seria. E aí eu fui para casa dos meus pais em agosto. Em agosto mesmo, eu acho que estava assim com 4 meses por aí. Em agosto mesmo eu tava com uma alteração da leucemia na gestação. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com a médica, com a endócrina, e ela passou toda uma dieta, mudei toda a minha alimentação. E eu tava assim, toda iludida, achando que a gravidez, eu ia matar todas as minhas vontades. Cada dia eu ia acordar falando que eu queria um chocolate, que eu sou muito chocolate. Então eu tava muito iludida, achando que ia ser essa minha vida na gravidez. Vamos ir Aí chegou paparicar a... até, né? Deixa eu aproveitar. Nossa, cada dia eu vou pedir uma coisa. Ainda mais indo na casa dos meus pais, que tem minha mãe que faz uns doces incríveis e minha avó que faz Não, Beth não comida paparica, não. maravilhosa. Imagina. E aí chegou e eu descobri a diabetes gestacional. E aí eu fiquei cuidando da alimentação, tanto que eu emagreci muito durante a gravidez por conta dessa mudança drástica na alimentação. E só que eu tinha toda a mudança na alimentação, eu tinha todos os cuidados possíveis e minha glicemia não baixava, só aumentava. E aí Nossa. isso foi de agosto, setembro, comecinho de outubro. E aí começou esse comecinho de outubro, eu ainda estava lá nos meus pais. Depois de testado, o Diego ia lá me ver uma vez por semana, mais ou menos. Mas era distanciamento, era não poder ficar Ai, junto, não era pensou? nada diferente, Ai, né? olha a tristeza do Diego também. Ficar longe de você nesse período. Acompanhar. E É. é um período que foi quando eu senti mexer a primeira vez, então eu até brinquei com você, eu falei, eu não deixei ninguém sentir, até ele lá sentir. Aí ele sentiu, mas a gente não sentiu. Ah, isso que você falou. Assim, Ai, eu fiquei super. Ai, tadinha. foi uma época muito difícil, mas a gente não sabia, é muito desconhecimento, né? Assim, não saber como faz, como é o contágio, tudo muito novo, não sabe como vai reagir. É uma doença muito democrática, então ela pega qualquer pessoa e, assim, não escolhe quem vai ser pior O e com grande quem ela vai ser problema mais é boazinha. pessoas assintomáticas que É, você não sabe, né? E você fica próximo e isso é o grande não, e acha que problema. tá tudo bem e acaba passando e eu fico, essa era a culpa, é a culpa que eu não sei lidar. Se eu for assintomática e passar pra alguém e essa pessoa ficar mal, nossa, nem consigo pensar nisso. Mas enfim, aí a gente ficou afastado durante esse tempo. Eu tava com todos os cuidados e minha glicemia não baixava.
E aí, conversando com a médica, eu já estava tomando insulina, ela estava controlada, mas ela não baixava. E aí, conversando com a endócrina, numa das consultas que eu fui, eu tinha consulta de 15 em 15 dias para fazer o acompanhamento. E aí ela perguntou como estava a gravidez, como estavam as coisas em casa, e aí eu contei, né, como a gente estava. Ela falou, olha, pelo que você está contando, então assim, você vai ter que escolher com qual problema você vai ter que lidar, porque Ai, que talvez o seu difícil isso. emocional esteja prejudicando o seu índice glicêmico. Porque é muito difícil, é E primeira para tomar essa gravidez. decisão, Camila, diante dessa possibilidade que você falou de não saber lidar com a culpa? A gente, eu voltei pra casa, eu acho que foi o único dia que eu chorei na gravidez, eu sou muito difícil de chorar. Eu chorei tudo Você que eu chorou chorava por na quê? infância, da dúvida do que fazer. Eu, tipo, se eu venho pra casa e ao mesmo tempo que eu não aguentava mais de falar, não por conta da casa dos meus pais, imagina, eu tava sempre, era maravilhoso, era o paraíso, porque minha avó faz comida todo dia, eu como comida da minha avó todo dia, então é tudo muito cuidado, zero trabalho, não lavei um garfo, era assim, paraíso. Mas não era minha casa, eu tava sentindo falta da minha casa, da minha rotina, do meu marido, de dividir os momentos com ele, então foi um momento muito difícil de decidir se a gente ia voltar ou não. Tanto que eu decidi, falei para os meus pais, falei, não, quero ir embora hoje. Tem que ser hoje. Era um sábado, meu pai, de sábado, ele faz ligação e mensagem pro pessoal da igreja. E eu só esperei ele terminar para eles me trazerem embora. Porque eu falei, eu preciso ir embora hoje. O dia que tava apitando, ele tava fora de São Paulo. Mas foi a necessidade, foi muito mais alto do que qualquer outra coisa. E aí eu vim para casa em outubro. Em novembro ele pegou Covid. Então Nossa. a gente seguiu tomando muito cuidado. Tanto que eu não E você peguei dentro de casa com o Diego, com dentro Covid. desse apartamento minúsculo, mas assim. E aí a gente tomou todos os cuidados durante os 15 dias, ele só dormindo no sofá, a gente usando banheiro separado, bucha separada, tudo era separado e a gente tomou muito cuidado. Então, eu acho que foi uma coisa que eu falei acho que com as minhas cunhadas, que essa culpa não teria porque não foi indo pra festa, não foi sendo descuidado, não foi encontrando uma galera que ele pegou Covid, foi no trabalho. Então não era uma culpa que eu carregaria ou que eu teria problema em lidar por conta disso. Mas foi uma situação que a gente teve que lidar, então foi Nossa, um que evento, foi difícil. uma sobre a gravidez. Então, mas faz, fez parte do processo. Ah, você falou de fazer exames, né? Gravidez, ela nunca foi doença, mas com a pandemia, o Ministério da Saúde mudou o protocolo e incluiu as grávidas e as mulheres que tiveram partos no grupo de risco. E sabemos que grávida vai muito em consulta e faz muitos exames. Você tinha medo de ir ao médico? Você tinha medo da... Não, aqui em casa a gente já tinha o lugar de deixar o sapato antes do mundo ser mundo. E eu já tinha álcool em gel na porta de casa antes do mundo ser mundo. Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa. Eu tô até agora coçando a mão porque eu fiquei com alergia do álcool em gel até hoje. Eu já usei vários tipos, já usei com aloe vera, com não sei o quê. Mas porque eu tomava muito cuidado. Então eu não tinha medo. Porque eu chegava no consultório, entregava o documento para ver se eu abria a ficha, pegava o documento, passava álcool no documento, passava álcool na minha mão e guardava o documento. Chegava em casa, deixava as coisas assim, até entrava mais tarde no serviço, porque eu chegava em casa do laboratório e ia tomar banho, botava a roupa na varanda. Então, sempre fui muito cuidadosa com isso. Então, eu não tive esse medo, por conta do cuidado que eu tinha. Mas Ai. consultório todo mês, no finalzinho é toda E no semana. final é quase toda semana, né, que vai ao Foi toda médico semana. para ver se tá, como é que tá, se tá certo, se virou, se Não, não e minha virou. última consulta foi numa terça-feira, a Olivia nasceu na quarta. Na terça-feira, ao invés de ir no consultório normal do meu médico, eu quis ir no consultório que ele tem do lado do hospital onde a Olivia nasceu, já para fazer esse percurso. E nem estava muito perto da Olivia nascer, ainda tinha umas 2 semanas para ela nascer. Uma semana e pouquinho para ela nascer, mas eu quis já fazer esse percurso. E eu não sabia que lá era lotado e ele teve um parto. Então eu fiquei num lugar lotado por 6 horas esperando ele. Ai, meu Deus. Eu já Então, entro em pânico com isso. foi bem difícil. Tanto que eu saí de lá e passei no Mac. Olha, agora já. Essa deu um tempo de Lotado esperar, pra... porque foi agora.
Mas, e aí eu liberação na quarta-feira. Mas assim, foi o único dia que eu fiquei mais preocupada. Porque tava muito cheio mesmo. E eu não tava indo em banheiro em lugar quando eu saía. Então eu não ia no banheiro no consultório, eu tava tomando muito cuidado com isso. Mas eu tava grávida de 9 meses, a minha bexiga do 6 tamanho de uma horas no lugar não ervilha, tinha como. não tinha como. Mas aí É. foi quando eu fiquei mais preocupada por conta disso. Mas graças a Deus não deu nada, não peguei nada no hospital também. Ou sou assintomática também, não sei muito disso, porque o convênio Mas não você libera não muitos pegou, exames. né? Você não pegou Covid Não, na gravidez. tendo sintoma, não. Tá. Eu fiz o teste daquele de anticorpos e tinha dado negativo. Eu li numa revista dessas destinadas às mães, bem famosa, que algumas maternidades de São Paulo e Santa Catarina estavam diminuindo muitas visitas nas UTIs neonatais. E, inclusive, no domingo agora, eu conversei com a Graça e eu perguntei, e aí, já conhece o Netinho, né, a mãe da Thalita, que teve Guilherme? E aí eu falei para ela falou assim, não conheço ele. E eu falei assim, não, como não? Porque eu sei que os avós podem entrar. Aí eu falei assim, putz, a Já tem. protocolo da pandemia que mudou, né? E ela não Uhum. conhece. E isso é algo que vai mudando e vai se adaptando. E muitas mães, até aquelas que eu citei logo no começo, muitas me relataram que tinha muito medo da complicação na gestação, de ter que o filho ir para a UTI e não ver. Até a Simone Pompeu, né, ela me falou da esposa do Alok, acho que é Romena que ela chama, e ela também, o neném nasceu e ela não pôde visitar o neném na UTI, né? Então isso assusta muito essas notícias, né? Porque imagina, você tem um filho e você não pode ter Não contato com pode. ele todo dia. Eu já era muito triste. Quando eu tive a Ana Júlia, eu morria de medo dela ter icterícia e ficar lá tomando banho de luz enquanto eu vinha para casa. Antes era icterícia. Imagina você deixar o nenê. E é o que nós vamos falar quando falarmos da prematuridade, que esse é um grande tristeza das mulheres. E eu queria te perguntar, Camila, você assistia os noticiários durante o período da sua gravidez? Mano, eu parei de ver noticiário já faz um tempo. E eu percebi que eu não voltei a ver quando essa semana o Diego falou assim: você viu que pegaram o Lázaro? E eu falei: quem é Lázaro? Ele falou: você não sabe quem é Lázaro? Não faço ideia de quem seja Lázaro. Porque assim, eu parei porque tava me fazendo muito mal. Foram duas coisas que eu parei de seguir pessoas que estavam saindo, porque estava me fazendo mal, e de ver noticiário. Tanto que um dia desse eu tava nos meus pais e perguntei qual que tá sendo a média de morte por dia, porque nem isso eu tô sabendo, que eu acho que também não é tão bom assim, mas tá sendo necessário E pra minha nem na saúde época mental. também você sabia das mortes, Não. porque isso mexe. Né? E eu Não, ia te eu não perguntar queria isso. passar pra Olivia todos esses sentimentos que estavam dando. É muita frustração, é muita tristeza. A gente não teve ninguém muito próximo da família. Assim, a gente teve morte na família, mas são primos da minha mãe. Quem é a Lázaro? É isso, eu não sabia, essa amiga. A gente não teve que lidar com isso de forma tão próxima. A gente perdeu alguns amigos, mas eu fico pensando famílias que perderam a família toda. O que é lidar com isso? Então, assim, não é nem pelo noticiário, é pelo telefone de casa mesmo tocando. Falando de pais, de irmãos, de mãe, o tanto de crianças que ficaram órfãos nesse período porque perderam pai e Exato. mãe. Eu não consigo nem E a mensurar, nem morte, ela pensar. traz ela ouvi muito, eu também não assisto nada. Eu sabia quem era Lázaro porque eu vejo o UOL, assim, as notícias que eu mais, né, não quero fazer propaganda do UOL, mas é ele que eu vejo. E aí eu pego as notícias que eu quero ler, que eu quero ver e acabo me interessando mais por uma ou por outra. Mas ouvir muito sobre morte, ele abala assim nossa questão emocional, né? Mexe com com tristeza, com nossa ansiedade, mexe muito. Isso seria bom que as mamães grávidas não lessem, não vissem, porque isso mexe sim e traz medo, né? Traz medo e são muitas mortes. No Brasil, eu fui ver, até hoje, na pandemia, foram mais de 1.000 mulheres que morreram grávidas. E tem um estudo que fala, né, que
70% das mulheres grávidas elas têm mais probabilidade de morrer do que uma mulher que não está, que esteja grávida. E isso é muito sério e assusta muito, né? Eu tinha muito medo, né, no final da gravidez, eu tinha muito medo de eu pegar Covid, ter que ficar passada da Olivia e não poder amamentá-la. E não ter o estímulo da amamentação e acabar não ficando com leite. Esse Tem era o medo estudo no que fala final. que não passa, né? Tem estudo que fala que não passa, mas como Não, meu que... medo era eu ficar internada. E, tipo, não era nem questão de passar pra ela ou Quantas não. mães, né, aconteceu isto? Eu fiquei Muitas internada e não mães. tem como, não tem o que fazer. Tá dentro Muitas de casa, não tem mãezinhas o que que fazer. morreram e, assim, os filhos viveram. Hoje é pais que estão cuidando de filhos sem a mãe. E eu vi muitos casais novinhos. Nossa, que tristeza. E dá esse medo mesmo. E eu queria falar sobre isso, eu queria trazer esse assunto. Por quê? Porque eu não tinha, antes de pesquisar para nós conversarmos, eu não tinha tanta noção do estado, né, da preocupação. Então, respeitar mesmo, sabe? Se tem uma grávida, que nem você falou, pergunta, sabe? Pode ser, eu fiquei muito assustada, e às vezes as pessoas acham que não. Falam, ah, Nancy trabalha com inteligência emocional, ela tá super tranquila. Não, eu entrei em momentos de desespero, de muito medo, tive que trabalhar muito essa questão. Perguntar se a mamãe grávida quer receber, perguntar se a mamãe E isso pra quer depois também, né, Nan? Pra para vida, leva isso pra depois, vida. porque o Covid veio nos ensinar muitas coisas, né? Que vírus, bactéria, tá aí. Então, é trabalhar isso sim. E o medo, a ansiedade e a incerteza pode afetar esse momento que deveria só ser de felicidade, né? Então, existe, o medo tá aí, as grávidas estão convivendo com isso. E eu sei que, Camila, nós temos pouquíssimos minutos. Eu queria que eu pulei muitas perguntas e eu cheguei numa aqui que eu acho que é importante falar nisso. Eu não quero terminar com a live cortando a gente. Eu quero te agradecer, quero despedir de você e de todos que estiveram acompanhando, escrevendo aí. Eu sei que você é uma pessoa que busca sempre ocupar sua mente, você é uma pessoa que a gente vê que trabalha muito a sua criatividade, e eu já falei sobre isso, criatividade, todo mundo pode ser criativo. E pela tua experiência, pelo que você passou com o Diego, né, com a questão da Covid, dele ter pego, o que você diria para as mamães gravidinhas que estão temerosas neste momento, preocupadas com este momento? Não, é uma coisa que foi o que eu falei, questão da culpa. Quando você faz tudo o que você pode, aí você não precisa lidar com a culpa, você vai lidar com a situação que tá acontecendo. Então, lidar com a situação é diferente de lidar com o sentimento. Quando você faz tudo o que você pode, você não vai ter que lidar com o sentimento da culpa, você vai ter que lidar com a situação que você está vivendo naquele momento. E já é uma coisa menos para você fazer, né? Você tem que lidar. Então, faz tudo que pode. É muito simples as coisas que a gente pode fazer para evitar o vírus. Que é a máscara certa, acreditar na ciência, então tomar a vacina, fizeram Já várias está pesquisas com liberada para as vacinas para grávidas. grávidas, já está liberada. Então vai tomar vacina, faça o distanciamento. Você vai ter a vida toda do seu filho para poder comemorar com os amigos, então não precisa fazer isso agora. Eu sou muito chata, eu tô muito chata na pandemia, eu já sou chata, já tô pior ainda. Eu fico o tempo inteiro falando sobre distanciamento, sobre máscara, sobre tomar cuidado, sobre não ficar com a roupa que foi pra rua, tudo mais. A gente não precisa dar sorte ao azar, né? Então, assim, se você pegar trabalhando, se pegar no transporte público, que você precisa pegar todos os dias, é uma coisa, é uma forma de lidar com o que aconteceu. Mas se você pegar isso porque você resolveu ir pra uma festa, porque você resolveu encontrar com uma galera que tá sem máscara, é outra situação. É uma situação que eu não saberia lidar. Então, se cuida. Eu acho que a primeira coisa é você tem que cuidar de duas coisas, uma da cabeça e outra do corpo. É verdade. Então, se está muito preocupado, procura uma ajuda, procura uma terapia, procura um apoio, uma rede de apoio e uma rede de proteção. Então, assim, vai fazer uma terapia para cuidar da cabeça, mas também vai cuidando das coisas que vai preservar a sua saúde em todo. Terapia ajuda muito nesse período, sabe? Um psiquiatra pode ajudar muito em concordância com
com o obstetra, ele pode ajudar muito na questão do que você pode tomar para se acalmar, né? Na questão de dormir também, que é muito importante. Para quem não é grávida, imagine para uma grávida, né? Que precisa dormir, precisa do descanso, precisa do corpo bem para estar dando o alimento necessário para o nenê. É E uma coisa que importante. eu vi de Essa um ajuda é muito pediatra, importante. um dia desse, eu vi um pediatra falando que muita gente fala assim, que a gente tem que se acostumar a essa fase, essa fase, essa fase. Ele falou, gente, não é fase, o vírus tá aí. A gente tá criando vacina porque a gente vai ter que lidar com o vírus. Então não é uma fase, a gente vai ter que criar crianças que vão lidar com o coronavírus. Assim, você tem que se preparar psicologicamente para isso Exato, também. exato. Ai, a Amandinha entrou agora. Acabei de falar em você. Falei de você no começo. A Amandinha tá grávida, linda, esperando o baby. Então, Camila, eu te agradeço muito por você ter trazido para Eu que nós a sua agradeço. experiência. Foi muito gostoso, foi muito bom saber da Olivia. Nós acompanhamos ela. Orelhas e Bochechas também, tá aí o perfil para ver como que ela... como diz a Camila, é uma menina muito linda para não ser Ficar exposta, guardada em casa. para ficar guardada em casa. E aí, então, que Deus te abençoe muito, sabe? Amém. Guarde você, a Olivia, nesse tempo, o Diego, a vovó, os vovô, Bisa, né? A Olivia tem Bisa. Que Deus abençoe muito vocês. Eu quero te agradecer muito pela disponibilidade. Eu sei que você falou que não é fácil para você, mas... Eu tô morrendo de vergonha. Eu Mas acho isso que é eu tô muito super bom. disfarçando. Isso é muito bom. Eu acho que quando a gente pode ajudar outras pessoas, outras mamães saberem que, poxa, passou por dificuldade e eu também estou passando isso, sabe? Vai dar certo lá, tem que fazer minha parte. Eu acho que enquanto falarmos muito sobre isso, conscientização, então acho que é um assunto que era relevante para falarmos aqui. Então eu te agradeço muito, 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 tá bom? Eu Obrigada, que agradeço o Camila. convite, né? Uma delícia, sempre bom falar da Olivia. Sempre que alguém quiser falar da Olivia, eu tô super à Então disposição. tá, só entrar no perfil da Camila e bater um papão da Olivia que ela tá disponível. Exatamente. Obrigada, viu, Obrigadão, Camila? viu? Beijo. Beijo.